Oi, gente, nós vamos começar hoje com a nossa primeira live de 2024 e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre emagrecimento. Nós estamos aqui com a doutora Margarida e ela vai falar pra gente sobre o protocolo 360. Somos a Octalab. A Octalab está no mercado há mais de 22 anos. Nós trabalhamos com todos os medicamentos injetáveis para fins estéticos. E eu sou a Tayane, eu tô na Octalab há mais ou menos 2 anos e meio. Eu já trabalho com estética há 7 anos. E eu quero que a doutora Margarida se apresente para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa speaker. E vocês vão conhecer bastante também como funciona o protocolo dela. Olá, Thay, muito obrigada. Muito obrigada ao Octalab pelo convite. E hoje eu estou aqui para falar de um protocolo que realmente eu amo. É um dos protocolos mais queridos que eu tenho, né? Entre eu e os meus alunos, por ser um dos tratamentos mais difíceis de trabalhar. É uma honra para mim que a Octalab tenha incluído esse protocolo, né? No seu portfólio. E é isso. Tá. E me fala um pouquinho sobre o seu currículo, como que você costuma trabalhar, onde você estudou, quanto tempo tá na área de estética. Claro. Eu sou formada em biomedicina, né? Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos no setor de hospitais, né? A minha especialidade em hospital é desde enfermagem até biomedicina. Eu trabalhei em ressonância magnética, medicina nuclear e tomografia computadorizada. Tá. E a minha maior habilidade é realmente com pessoas. Sim, legal. E na estética você começou? Na estética eu estou desde 2014, Tá. né? Porém, eu me pós-graduei em 2016 e com a Octalab eu estou desde 2015. Olha, já faz bastante tempo. Bastante tempo. E aí essa parceria foi tão interessante que a gente acabou desenvolvendo as mesclas do seu protocolo. Exatamente. O protocolo foi... Eu já venho trabalhando esse protocolo desde 2019, né, Tá. junto com os meus alunos. Uhum. E em ano passado, a Octalab se interessou pelo meu protocolo exatamente por conta dos resultados, né? Sim. E são resultados fidedignos, seguimos o protocolo à risca mesmo, e é um protocolo lindo de se trabalhar, né? Tá. Porque é para transformação de vida profissional e pessoa. Sim. E anteriormente você trabalhava no formato de kit, eles não eram assim em frascos. Eles não eram assim. Eles eram em kit, e aí eu comecei a adequar, e em reunião com o farmacêutico e com a equipe da Octalab, nós resolvemos desenvolver a mescla, né? Algumas já tinha na farmácia, e 2 desse protocolo foi desenvolvido lá em reunião mesmo. Ah, legal. E eu vou te contar uma coisa, assim, mais particular mesmo de vendas. Elas são do seu protocolo, mas elas vendem muito. As pessoas amaram, principalmente a mescla que tem o Embina. O pessoal amou, principalmente por não ter desoxicolato, não ter aquele risco da Inflamação. mescla. Exatamente. Então, assim, é uma das mesclas que hoje, mesmo vendendo avulso do protocolo, é uma das que a gente mais vende hoje. Claro, exceto as de emagrecimento, exclusivo de emagrecimento. Eu fico feliz porque, assim, essa, na verdade, foi a intenção. Eu queria algo que realmente desse resultado. Sim. E eu queria fugir um pouco do desoxicolato, né? A princípio, era o desoxicolato, e eu falei assim, não, eu acho que essa mescla aqui seria sensacional. E foi aí onde eu pedi para incluir a Ioimbina, porque eu sei que a gente tem muito resultado, Sim. Principalmente na gordura abdominal. Muito. E foi por isso que eu pedi para incluir, e fiquei feliz porque deu muito certo. Deu muito certo, exatamente. Ai, muito bacana. E agora, eu quero que você me explique um pouquinho como funciona. Quando o cliente chega para você, como você faz esse primeiro atendimento, essa triagem? Fala assim, fui indicada e eu quero fazer o seu protocolo de emagrecimento. Thay, é muito interessante, porque assim, eu não sei se você sabe, mas nós temos muita dificuldade de trabalhar em consultório os protocolos de emagrecimento. Por quê? Porque muitas pessoas acham que é apenas a aplicação, e não é. E procuram um ativo de intradermoterapia
porque está escrito emagrecimento, mas não entende que são fases, né? Que a pessoa precisa passar por etapas, né? Então, a primeira etapa do meu protocolo, realmente, e acredito que da maioria dos profissionais, deveria ser uma avaliação pré-consulta. E como que eu faço essa avaliação? Eu mando simplesmente um questionário, né? Por qualquer ferramenta, pode ser até o Google Forms, você pode mandar. Por quê? Porque aí você já conhece um pouco mais desse paciente. Você já conhece a rotina desse paciente, você já conhece o estilo de vida, se faz uso de medicamentos, porque muitas vezes ele não sabe dizer o medicamento. E nós, como profissional, não temos obrigação de saber, né? Mas nós temos obrigação de saber o que estamos fazendo, o que estamos oferecendo. Então, é importante que a gente tenha essa primeira avaliação. Tá. E aí você costuma fazer essa avaliação antes do cliente chegar no seu consultório? Isso. E aí, legal. quando ele me manda essa avaliação, pelo menos 50% desse paciente eu já conheço. Sim. E aí, o que que eu faço? Quando ele chega, eu termino de preencher o questionário. E aí, eu faço junto com ele. Fica dinâmico, fica acessível e a gente consegue alinhar a expectativa, inclusive, desse paciente. Legal. Eu achei interessante porque a pessoa fazendo de casa, ela pensa, né? Nossa, eu tomo aquele remédio ali, deixa eu ver o que que tem. Na emoção, no atendimento, no anamnese que você faz presencialmente, ele tá tão ansioso para o resultado, tão ansioso para começar o protocolo, que muitas vezes ele esquece que ele toma remédio. Sim, esquece. Muitas das vezes, antes disso, como que fazia? Muitas vezes eles chegavam em casa, né, naquela ânsia de, eu quero muito fazer o protocolo, eu quero muito emagrecer, e esquece realmente. Algumas substâncias, elas não podem ser, pode ter interação, e a gente tem que tomar esse cuidado como profissional de saúde, inclusive, né? E aí, o que acontece? A gente via muito isso, dele mandar muitas vezes, olha, eu tomo isso aqui, mas eu quero muito fazer o tratamento. Muitas vezes a gente precisa, inclusive, pedir autorização da equipe que acompanhe esse paciente, porque não é tão simples de trabalhar, envolve muitos fatores, né, em um protocolo de emagrecimento. Realmente. E aí, normalmente, depois dessa primeira avaliação, tá tudo certo, podemos começar. Isso. Primeiro, a gente faz essa primeira avaliação, pede exames desse paciente. Nós verificamos qual é o tipo de obesidade, porque tem isso também. Não é o único tipo de obesidade que eu vou tratar igual para todo mundo. Precisamos ver o estilo de vida desse paciente, precisamos ver fatores ambientais, isso é muito importante. Nível de ansiedade desse paciente, né? Inclusive, eu faço um mapa de acompanhamento, onde eu digo que é um mapa da dificuldade, né? Onde eu mostro para ele, olha, geralmente ele chega, tenho 70 quilos, quero perder 10 quilos, tá? Eu preciso saber do estilo de vida e eu preciso mostrar para ele quais são as dificuldades que ele vai ter em começar e terminar aquele tratamento, para ver se ele realmente está disposto. Por quê? Porque muitas vezes alguns acham que só a aplicação é o suficiente. A maioria. Claro, ajuda muito, porque vocês vão ver no decorrer que esse protocolo ele foi selecionado em cima das necessidades de cada paciente mesmo. Então, assim, é um protocolo extremamente funcional, porque ele atua nas necessidades mesmo do paciente. Mas nós, como profissionais, precisamos acompanhar, né? Saber realmente o estilo de vida desse paciente, saber quais são as dificuldades. E aí, no mapa da dificuldade, eu mostro para ele, eu pergunto para ele, olha, normalmente, lá no questionário vai ter, olha, qual é o seu horário de trabalho? Muitas vezes ele vai justificar assim, porque ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa ter uma alimentação mais balanceada. E muitas vezes ele fala, mas eu não tenho tempo. E eu pergunto, quantas horas você trabalha? Eu trabalho 8 horas. Como que é o seu transporte? Eu vou muitas vezes de ônibus, ou que seja, de Uber. E aí, se vai de ônibus, eu falo, então desce 2, 3 pontos antes, faz uma caminhada. Então, assim, não é justificativa ele dizer que não tem tempo para fazer. Às vezes, adaptar. Isso é de responsabilidade nossa orientar, para que fique muito bem claro, porque, como eu disse, muitas vezes eles acham que apenas a mescla é o suficiente para ter o resultado. Verdade. E não é bem isso. Nós sabemos que a mescla é de extrema qualidade, eu tenho uma confiança absurda na Octalab. Trabalho, como eu disse, desde 2014, 2015 com os produtos da Octalab. E nunca deixei de trabalhar, eu sempre indico para os meus alunos, porque eu conheço a qualidade. Como eu venho de hospital, então eu sei como é que funciona, sei que vocês entendem muito essa parte de hospitalar, e eu tenho um respeito muito grande por isso,
né? Exatamente pela minha vivência de hospital. Então, eu atendia muitos pacientes acima do peso e eu via a necessidade daquele paciente, muitas vezes, de passar de um aparelho, de passar de uma maca para um aparelho. Sim, Então, quando eu fiz o protocolo, foi realmente pensando nesses pensando pacientes. nisso. E eu também pensei nos profissionais que não conseguia dar resultado, porque não tem nada mais frustrante Verdade. do que um cliente começar o tratamento e ele chegar no meio e não ver nenhum resultado. Isso é frustrante, porque eu acredito que nenhum profissional quer ver isso, Verdade. né? A gente gosta de dar resultado, porque a gente sabe que a gente pode proporcionar isso, Sim. né? E a gente se orgulha com isso também, né? Claro, Fala, claro. nossa, eu que fiz. Nossa, eu Mérito tenho meu. resultados, assim, Uhum. fora do normal, assim, resultados de 3 meses. Porque o que que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam lá e aí, assim, quanto tempo eu consigo emagrecer? Tipo, o paciente que chega lá querendo emagrecer em 1 mês, primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo você engordou? Não Sim. tem como. 1 mês a gente faz uma desintoxicação Sim. ali daquele organismo, né? Então, Sim. por isso que todas essas mesclas aqui, elas foram selecionadas para cada fase do tratamento. Uhum. Posso alterar essas fases? Eu posso, por isso que é fase, né? É um protocolo de fases mesmo, depende da minha avaliação, né? Depende de como tá se De comportando também o cliente, o isso. resultado, como que ele tá vindo, né? Isso. Muitas vezes o que que eu faço? Eu verifico, eu faço uma bioimpedância nesse Ótimo, paciente, ótimo. porque aí eu consigo ter uma precisão. É 100% preciso? Não, não é, mas eu tenho uma base para que eu possa conseguir oferecer um Você resultado. consegue verificar por membro quanto diminuiu, se Claro, gordura claro. visceral, quanto diminuiu também, principalmente. Principalmente porque, inclusive, no protocolo existem cápsulas que podem ser associadas Ai, também. ótimo, Eu sim. costumo associar as minhas próprias cápsulas direcionada para o protocolo. Por isso que é importante o exame médico, né? Do exame de Uhum, sangue. Pra você exato, conseguir ter essa orientação também. exatamente. E qual é a maior dificuldade que você vê, assim, os seus clientes tendo? É a alimentação? É a atividade física? Ou falta durante as sessões? Então, o que que acontece? Primeira coisa, de tudo um pouco. Porque esse paciente, ele chega lá, querendo resultado para ontem e não existe. A estética não é algo muito rápido do jeito que as pessoas pensam, Sim. né? As pessoas precisam entender o seguinte: quando nós trabalhamos, existe um mecanismo de ação, né? Existe um mecanismo de ação de curta distância e de longa distância, Uhum. né? Então, para que que eu estou trabalhando aquilo ali? Quando eu digo de curta distância, é quando eu faço uma aplicação subcutânea, uma aplicação intradérmica, que eu preciso ficar com aquele ativo ali. Mas se o meu organismo está intoxicado, porque a maioria das vezes está, como é que eu Está. consigo resultado? Eu não consigo. Não. E O cada corpo não mescla desse responde. não responde. E cada mescla desse protocolo foi pensando nisso, Uhum. né? Quando eu digo uma atividade de longa distância, é quando eu faço uma aplicação intramuscular. E como que eu tenho resultado? Eu tenho resultado no organismo inteiro, onde eu consigo atingir outros órgãos, né? E a partir daí eu consigo direcionar. A maior dificuldade desses pacientes, muitas vezes, não é nem cumprir os prazos, porque eles querem tanto, né? Então, eles são ansiosos por ter o resultado. Alguns começam, chega na metade e não termina. Por Uhum. isso que o protocolo não é para qualquer pessoa, é um protocolo para quem gosta de resultado, para quem Sim. leva muito a sério, Sim. porque, para você ter ideia, eu tenho alunos em tudo quanto é lugar. Inclusive, eu tenho uma aluna em Salvador, Uhum. que ela é uma das alunas que mais me dá resultado. Que Posso falar o nome legal. dela? Ai, pode. Silene. A Silene Alves é uma Sim. aluna que me dá muito resultado. Eu tenho Sim. muito orgulho dessa menina, Olha só. porque eu encontrei a Silene vindo de profissionais. E a Uhum. partir daí, ela viu os meus resultados. Ela acreditou tanto em mim que hoje ela é fidedigna aos protocolos. Olha que legal. E ela tem resultados, assim, fora do normal com a intradermoterapia, Uhum. do protocolo, inclusive. Tá. Então, voltando a esse assunto, quais são as etapas do protocolo? Primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir a compulsão alimentar desse paciente. Como que eu faço isso? Simplesmente alinhando a rotina, né? Sim.
organizando a rotina. E como que eu organizo a rotina desse paciente? Lembra que eu disse agora há pouco que eu tenho um mapa da dificuldade, onde eu mostro para ele, olha, você tem tantos quilos e você quer chegar em tantos quilos. Como que a gente vai fazer isso daí? Então, eu preciso mostrar para ele, olha, você precisa ter uma atividade física, você precisa ter uma dieta balanceada, porque isso é qualidade de vida. Sim. Você precisa, inclusive, ter uma hora para você, uma hora de merecimento. Isso eu falo muito para os meus pacientes, para se sentirem merecedores, porque muitas vezes eles não se sentem, Uhum. né? Existe uma culpa ali, de repente, e eles não conseguem, muitas vezes, se sentirem merecedores do tratamento, Sim. né? Então, eu digo, olha, é desconfortável receber agulhada? É desconfortável, mas pensa no resultado, A dor da né? beleza, eu sempre falo É, isso. é meio que isso, a dor da beleza, né? E aí, o que que eu faço? Eu oriento muito esses pacientes, olha, inclusive, eu tenho um calendário onde eu mando para eles, olha, isso aqui vocês levem, vocês vão marcando, olha, essa semana foi assim, assim, assim. O que que eu posso melhorar nessa semana? Então, toda Sim. semana eles anotam o que que eles podem melhorar e cada semana eles vêm com uma novidade. Olha, essa semana eu fui muito bem nisso. Eu falei, olha, maravilha. O que que você pode melhorar na próxima semana, sabe? Eu Sim. oriento muito a ingesta de água, precisa beber Precisa. água, Muito, precisa. muito. E principalalmente alguns desses ativos, eles dão realmente sede, eles ressecam a boca, tá? Sim. Então, para diminuir a compulsão alimentar, o que que eu incluí nesse protocolo? Eu incluí no protocolo a mescla rosa, Sim. né? Que pode ser substituída, inclusive, né? Quando o paciente tiver um nível de estresse, porque normalmente o paciente acima do peso, ele tem um nível de estresse por conta da ansiedade, né? Exatamente. E eu Que leva à posso. compulsão. Uhum, exatamente. E a compulsão é uma vontade exacerbada de comer demais. Muitas vezes essa compulsão se dá porque muitas horas sem comer, né? Fatores ambientais. Com quem eu me ambiento, a ambiência de estudo. Por Uhum. exemplo, se eu estou com alguém que come pizza o tempo inteiro, que come massa o dia inteiro, por mais que eu não queira, eu vou comer também, eu vou Sim. me influenciar com isso, Sim. né? Dizem que somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E é bem isso Eu mesmo. acredito muito nisso também. Sim, e aí o que que eu incluí? Aqui tem um ativo nessa mescla, que é o picolinato de cromo, que ele ajuda na compulsão alimentar, Uhum. né? Ele elimina, inclusive, a vontade do paciente comer doce, carboidrato. Sim. Ele atua no metabolismo, né? Nesse metabolismo. Então, essa qualquer fase, qualquer mescla que tenha o picolinato, inclusive, é essencial nessa fase aqui, Nas tá? fases de emagrecimento. Nas fases de emagrecimento de E compulsão alimentar. sim. E o legal da mescla rosa é que ela não é exclusiva intramuscular, né? Você consegue adaptar também caso precise. Sim, Dentro do protocolo ou exatamente. até fora mesmo. Exatamente. O bom desse protocolo, ele não é apenas um protocolo de emagrecimento. Eu digo que ele é uma clínica dentro do estúdio de cada pessoa. Uhum. Por quê? Porque nós conseguimos trabalhar pelo menos umas 8 disfunções só com Sim. esse protocolo. Você não fica presa. Não, não fica presa. Ele não fica parado apenas para o emagrecimento. Porque se eu quero trabalhar uma alta performance, eu consigo. Se eu quero Uhum. trabalhar uma flacidez, eu consigo. Sim. Que no decorrer eu vou mostrar Uma como gordura que apenas localizada também posso. consegue. Posso iniciar uma harmonização glúteo. Posso, porque eu Também. tenho 2 atividades de curta distância e de longa distância, que é Uhum. exatamente o que eu preciso para eu conseguir resultado, Sim. né? Então, é um protocolo riquíssimo de harmonização corporal. Sim. E no caso, por exemplo, você costuma manter a primeira fase por um período para depois entrar as outras fases ou você já vai intercalando tudo? Depende. 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 Quando eu faço a avaliação, se eu vejo que o paciente está muito intoxicado, muito inflamado, Uhum. aí eu posso mudar, posso começar pela fase 2. Por quê? Porque na fase 2 eu vou já chegar lá e já vou falar que eu amo esse protocolo, não tem como, né, a gente não conseguir resultados com eles, porque ele é altamente versátil, né? Então, se eu comecei, por exemplo, com a fase 1, que é a mescla rosa, nela eu tenho a Lipomic, né? Sim, tem a vitamina B12. Tem a vitamina B12 e tem um bitartarato de colina, que o Isso. bitartarato, inclusive, ele não deixa a gordura ser metabolizada no fígado. Exato. Então, algumas pessoas perguntam, eu recebo muita pergunta, o que que eu uso? Eu uso só a B12. Gente, para vocês terem ideia, só o Lipomic
Da ampolinha. Só essa ampolinha aqui, ó. Eu consigo resultados absurdos com ela, só com ela. Tá. Porque ela tem um mix de minerais, aí de vitaminas, que a gente consegue dar bastante resultado, Tá. né? Inclusive no detox, na desintoxicação Nessa mesmo. parte realmente de gordura visceral? Visceral, Então, eu começo com a fase 1, que eu já controlo a compulsão alimentar desse paciente, eu já alinhei a rotina. Então, por 4 semanas, eu faço intramuscular a mescla rosa. Então, eu utilizo 10 ml, né? 5 ml de cada lado do quadrantes, né? E, normalmente, eu encaminho esse paciente a fazer atividade física pelo menos meia hora, 2 horas depois dessa aplicação. No mesmo dia? No mesmo dia. Sim. Quando eu vou para a fase 2, é diferente. Então, eu preciso que esse paciente fique em repouso, porque eu vou fazer intramuscular para fazer uma desintoxicação do fígado, claro. Poderia encaminhar? Poderia. Se eu tiver algum aparelho no meu consultório que eu consiga, por exemplo, uma plataforma vibratória, eu poderia colocar ele para fazer uma meia horinha ali de plataforma e depois fazer a aplicação local para a gordura localizada. E aí, só no outro dia que esse paciente faria uma atividade, né? E aí, nessa fase 2, você já entra também com a aplicação localizada. Já entro com a aplicação localizada. Então, entenda que nesse caso são 2 aplicações, que inclusive é aquela mescla da ioimbina que a gente tem muito resultado, né? A queridinha agora, do momento. É a queridinha. Ela está como Lipo HD, é isso? Está como Lipo HD. Muito bom. Tabela. E a gente consegue muito resultado, porque a ioimbina, ela ajuda muito na quebra da gordura, né? Sim. E ela não é... O que nós temos nessa mescla? Nós temos a ação lipolítica, né? E a ação venotrófica. Então, se causa um edema, eu tenho uma vasodilatação lá onde eu consigo eliminar esse edema aí, né? E o que eu poderia associar mais nessa fase 2? Para quem gosta, pode encaminhar esse paciente para fazer uma drenagem linfática, uma vez que a gente está eliminando resíduos metabólicos. Então, a gente consegue potencializar esse resultado, tá? Sim. Perguntam também assim, esse protocolo dura só 3 meses? Não, depende. Depende do quanto a pessoa precisa eliminar. Exato. Não é um protocolo fechado, eu vou em 3 meses. Não, ele foi feito para 3 meses, para que você consiga segurar esse paciente lá 3 meses com você, para que você consiga oferecer um resultado e para que ele entenda que ele precisa, né? Tudo que a gente gira depois dos 21 dias vira hábito, né? E é bem isso mesmo. E você costuma associar equipamentos, massagens, manta térmica, alguma coisa indica? Ou sempre faz, na maioria das vezes, só a aplicação? O que acontece? Vou ser muito honesta. Eu não gosto de indicar manta, eu não gosto de indicar muito aparelho. Por quê? Porque o paciente torna-se preguiçoso. Sim. E eu acho extremamente importante que ele pratique uma atividade física. Não substituir. Né? Não substituir. Ele pode inserir? Pode, claro que pode inserir. Você está gerando valor para o seu paciente. Mas não tire não tem a responsabilidade dele. Isso, exatamente. Porque eu digo sempre assim, eu faço a minha parte, você precisa fazer a sua parte e a ciência fez a dela. Aqui ninguém está trabalhando com faz de conta. Aqui tem muita ciência envolvida. Fui eu que inventei? Não, eu não inventei a intradermoterapia. Eu criei o protocolo baseado na ciência e nos resultados, né? Então, por isso que a gente consegue realmente ter resultado. O protocolo é extremamente sério, não é uma brincadeira, né? Para quem leva a sério, tem resultados incríveis. Tá? E além da ioimbina, ele tem tripeptídeo, não é isso? Que é um ativo, assim, excelente. Eu sou apaixonada. Exatamente. A gente vai chegar nas fases do protocolo. Eu já ver que é maravilhosa. Acelerar as coisas. Maravilhosas as mesclas do protocolo. Sim. E foi renovado esses dias, né? Fico feliz da sua colaboração, inclusive, né? Obrigada. Ele já tá na tabela, né? A gente já conseguiu incluir ele. Que lindo. Então, agora ele já faz parte de um protocolo exclusivo nosso, com a sua participação. Perfeito. Eu agradeço muito, claro. E fico feliz, né? E eu recebo muitas dúvidas, assim, de profissionais, porque, como eu disse, parece ser simples, é simples de trabalhar. Sim. Né? Depois que você entende a lógica, você consegue trabalhar e você tem resultados. E os pacientes amam quando eles veem os primeiros resultados, tá?
E dando sequência aqui, no protocolo, que é importante, eu achei importante falar disso, precisamos também, isso já no questionário, nós temos que perguntar quanto aos hábitos alimentares, perguntamos também questão de intestino, como que funciona o intestino desse Sim, paciente, tá? importante. Porque se é um paciente que tem a flora intestinal desregulada, nós precisamos entrar com probióticos, sim, para que a gente consiga ter um resultado maior. Com Tá? certeza. E isso eu incluo sim no meu protocolo, por quê? Porque eu tenho um resultado em alta performance. É a estética integrativa que a gente tanto fala hoje, Integrativa. né? E de verdade, quem não estiver com a estética integrativa, sinto muito. Sim, não vai conseguir resultado. Não consegue, porque é sistêmico, não tem como. Sim, Né? A gente, para ter resultado, precisa trabalhar como um todo, precisamos trabalhar um conjunto. verdade, verdade. Pergunta? Vamos lá, vamos ver. A parte do protocolo, então a gente finaliza essa segunda fase e vamos para a terceira fase. Isso. Porque o que acontece? Quando um paciente começa a emagrecer, ele também perde massa magra. Uhum. E aí está incluso, né, na terceira Sim. fase do protocolo, ganho de massa, que a mescla também é completa, os aminoácidos que a gente tem, o HMB e todos os outros aminoácidos que Sim. também ajudam na perda de peso, não só no ganho de massa. E até porque o ganho de massa facilita a perda de peso. Exatamente, e o paciente não entra em platô. Exato. E esse foi um cuidado, assim, que a gente teve pensando nisso daí, né? E tem aquilo também, né? Ajuda a aumentar a força pra pessoa conseguir também praticar exercício. A disposição, inclusive, melhor a disposição, né? Exato. Sim. E aí, depois, o que a gente faz? A gente modula a inflamação, né? Isso também é uma das etapas do protocolo. E como que nós modulamos essa inflamação? Aí entra o Lipomic. Novamente. O Lipomic tá em tudo, porque aí a gente consegue desintoxicar o fígado, sim, com o Lipomic. Ele é bem importante no protocolo. Ele é importante. Eu digo que não é o mais importante, mas é um dos muito importante. Sim. Né? Porque o protocolo, ele é como um todo, né? Então, eu posso, por exemplo, se eu não quiser usar ele na fase 2, eu quiser usar ele com os aminoácidos, eu posso? Posso e tenho resultados excelentes. Eu já cheguei a ter paciente de perder 2 quilos em uma semana, para você ter ideia, apenas com o Lipomic. Por quê? Porque desintoxica, modula a inflamação, né? Elimina realmente toxinas. Então, às vezes, o paciente está muito... Começa a trabalhar melhor. E aí sempre falo isso. E aí a gente tem que entender que ele tem que reagir. Exato. E aí a gente consegue ir mudando esse protocolo em todas as circunstâncias. Porque se eu não quero... Lembra que lá no início, na mescla rosa, ela também tem o Lipomic lá dentro? Então, eu já desintoxiquei ali um pouco o organismo. Verdade. Né? E aí, se eu venho para a fase 2 e eu tenho gorduras localizadas, eu posso trabalhar. Né, as gorduras localizadas, posso incluir nele o Lipomic, ou posso usar em uma terceira opção, que seria, no caso, no ganho de massa, tá? E no caso, os aminoácidos, você já começa a usar ele no início do tratamento, quando esse cliente já começa a praticar exercício físico, ou você espera um pouco para começar a entrar com ele? Então, o que eu faço? Normalmente, eu começo na terceira semana. Olha só uma dica. Normalmente o paciente já perdeu bastante peso e aí ele sente vontade de modificar o corpo dele. Por que ele entrou aqui na terceira fase? Porque simplesmente esse paciente quer transformar o corpo e ele quer ganhar massa. Sim. E aí é onde entra esse protocolo, eu posso estender ele com os aminoácidos. E motiva também. Porque você vai falar, olha, vai melhorar a sua performance, vai melhorar a sua disposição, você vai ter um pouco mais de força para realizar o exercício. Exato. Então, acaba que dá uma motivação mesmo. Exatamente. E aí, eu volto de novo pro protocolo. E quando esse paciente entrou no ganho de massa, normalmente ele gosta já de desenhar os gominhos, ele gosta de desenhar, de ter um corpo mais desenhado. Aí, o que eu faço? Eu volto pra fase 2. No localizado, né? De novo. Localizado. E posso, inclusive, como essa fase 2, ela não tem risco de nenhuma lesão, né? A gente consegue fazer
desenhar os gominhos com ela, né? E Consegue trabalhar trabalhar áreas menores também, às vezes, que incomoda consegue a costas. gordurinha do sutiã, Sim. consegue trabalhar o glúteo, porque, inclusive, eu tenho harmonização glútea com esse protocolo. Aí você faz a região de Porque bananinha, colote. Faço região de bananinha, colote. Contorno. Após a avaliação, eu consigo fazer tudo isso, Ai, que né? legal. Então, eu consigo... Como que seria uma harmonização glútea aqui? Pode falar? Pode. Então, vamos lá. Então, Hoje vamos entrar em outro protocolo. Mas, tudo na do verdade, protocolo. com os mesmos Com produtos. os mesmos produtos. Tá, legal. Então, eu poderia usar os aminoácidos, né, para ganho de massa. Eu poderia usar a fase 4 para tratar o tecido e trabalhar a gordura excedente com a fase 2. Nossa, perfeito. Entende? Porque você já consegue trabalhar tudo. Sim. E aí, se a pessoa tiver... dá pra entrar com uma mescla amarela, pontual. Perfeito. A gente não trouxe ela aqui, talvez tenha por aqui, mas entra com a mescla amarela pontual e pronto, você resolveu. É isso. Um glúteo bem bonito. E eu vou ter um paciente comigo o tempo todo, porque eu tenho em um único protocolo várias opções de atendimento. E aí volta para aquilo que a gente falou no início. A pessoa que tem esse protocolo, ela não fica presa somente ao emagrecimento. Ela sabendo trabalhar, consegue trabalhar glúteo, gordura localizada, emagrecimento. Alta performance. Tudo. Até o Skin Buster a gente consegue trabalhar com ele. A flacidez em si. Voltando ao protocolo, o que eu também gosto de incluir aqui no protocolo, em cápsulas? Ômega 3, tá? Uhum. Ômega 3 é extremamente importante, por ele ter ação pré e pró-inflamatória, e fora todos os benefícios do ômega. Sim. Então, assim, digo isso para facilitar a vida do paciente, para que seja algo sério, para que a estética integrativa, ela chegou com tudo, né? E fica no mercado quem souber trabalhar, porque... aplicadores, ninguém quer aplicadores, né? Eu falo para os meus alunos, não vendam aplicação de enzimas. Muita gente não sabe trabalhar e acha que não dá a devida importância. De verdade, eu entrei na estética por conta da harmonização facial. Na minha época, não era harmonização facial, era aplicação de botox, preenchimento. Sim. E eu me identifiquei com aquilo, mas faltava algo, porque eu gosto de injetável. Por eu vim de hospital, então a gente... Já tinha prática. Muita prática. Eu desenvolvi muitos anos na minha vida a área da enfermagem, então eu tenho enfermagem na veia mesmo, Sim. né? E gosto... E sei bem como que é o funcionamento, por isso que eu sou apaixonada pela intradermoterapia e escolhi realmente a Octalab, exatamente pela história, né? E é isso. Eu fico bem feliz com isso. Tá, então chegamos lá na fase de hipertrofia, de ganho de massa. Normalmente as pessoas que perdem bastante peso, elas começam também a ter um pouco de flacidez, dependendo do quanto de peso perdeu, ou dependendo também da idade. E isso também tem no protocolo. Tem no essa protocolo. Preocupação. Tem no protocolo. Inclusive, a flacidez tissular, né? Que seria a fase 4, no caso, que foi a outra mescla que nós criamos. Como é que ela está escrita lá? Ela tá como Glow Skin. Lindo. Deram um nome bem chamativo para ela também. Porque o que acontece? Ela está numa concentração alta de ácido hialurônico, né? Sim. Não reticulado, claro. Mas, para ter um resultado maior, precisa estar numa concentração mais adequada. E por isso que a gente consegue ter resultado com ela. Então, a gente consegue, inclusive, trabalhar estrias com essa mescla. Sim. Né? Então, para a flacidez tissular, ela é totalmente indicada. E o que nós acrescentamos nela, Thay? Ela tem DMAI. Vamos ver se eu silício. DMAI, silício, colágeno. Vitamina C. Vitamina C. O ácido hialurônico. E aí, tem uma novidade de intramuscular. Intramuscular? Como assim? Vitamina Q10. O Q10, lógico. Eu já falei, meu Deus, como assim? A Q10, a Q10. Que ela vai entrar na fase 4 do protocolo, junto com o Skin Buster. Com o Skin Buster, exatamente. Porque aí a gente trabalha a flacidez, a gente trabalha... temos 2 mecanismos de ação, de curta distância e de longa distância. Sim. Né? Então, o protocolo ele é riquíssimo em todos os sentidos. Você trabalha essa questão do localizado e o sistêmico. E o sistêmico, exatamente. Então, é um protocolo bem completinho também. Bem completo, porque quem não gosta da vitamina Q10? Exatamente. Quem não gosta? Hoje em dia, ela tá sendo bem comentada também, né? Sim, tanto em cápsula quanto no injetável. Sim. E no injetável, assim... Eu acho ela tão bonita, essa cor amarela dela. Sim, eu gosto. Linda. Então, todos os meus pacientes, para você ter ideia, eu faço uso dela. Ela
Por isso, Faz quando eu parte do falei para protocolo. você, tá, e vamos incluir a Q10, o que que você acha? É porque eu uso e eu tenho resultados, os meus pacientes Sim, sim, gostam, a gente claro. vê resultado em pele, em articulação, em tudo, é O maravilhoso. protocolo ele fica mais completo, né? Aí Fica. ele entra de novo naquele do integrativo. Sim, sim, essa é a intenção, né? Porque a Sim. gente precisa dar esse resultado, né? E aí agora, fugindo um pouquinho do. Não, não fugindo, mas é, na no Estética In, que nós vamos participar no mês que vem, você vai falar também desse protocolo? Eu vou falar do protocolo de emagrecimento, né? Sim. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo com a questão técnica, Tá. né? Vamos falar de técnicas mesmo, Técnica de de aplicação. aplicação, Muito né? bom. Porque a gente vê dificuldade, né, Uhum. em alguns profissionais, inclusive, e não é vergonha falar sobre isso, porque ninguém é obrigado a saber tudo, né? Sim. Até porque o protocolo fui eu que criei e eu que tenho que saber dele, eu que tenho que saber explicar, Sim. né? Então, a gente vai falar da questão técnica, do protocolo de novo em si, vamos falar de tudo. Depois vamos falar de harmonização glútea Que aí você vai também. falar também junto com essas mesclas nesse protocolo. Olha, eu já querendo Ah, spoilers. podemos, o que que você acha? Podemos Acho que seria pensar. legal também montar, a Seria gente legal. monta junto e Sim, ver certinho como seria esse protocolo pro Estética In também. perfeito. E Acho perfeito. aí, a de emagrecimento vai ser no dia 13 de abril, É, a primeira a palestra. primeira palestra, às 10, se eu não me Às dez e engano, meia da né? manhã, exatamente. Ótimo. Eu espero que a gente tenha bastante visitas lá. Tivemos, né? No O ano ano passado passado. tivemos, eu espero que esse ano a gente também tenha bastante visita, que o pessoal vá visitar a gente lá. Sim. Tá, vamos lá. E tá, e uma outra coisa que é importante, né? Falando lá que a gente, mais uma etapa do protocolo que a gente precisa desintoxicar, né? A gente estimula a desintoxicação desse paciente com o quê? Com a Lipomic. Com o Lipomic de novo. Lipomic de novo. Então, assim, vejam como é extremamente importante o uso dessas mesclas no protocolo. Sim. Porque existe uma sequência, não é simplesmente eu ir lá e fazer aplicações simultâneas ou aleatórias. Aham. Porque, por exemplo, se eu pegar só uma mescla rosa, eu vou ter resultado? Vou. Mas isso não é a longo prazo. Por quê? Porque eu vou fazer várias aplicações ali só com a mescla rosa, e onde é que eu trato todo o restante das disfunções, né? Sim. Então, para que eu tenha um resultado efetivo, eu preciso realmente trabalhar outras disfunções, tá? E acompanhar o paciente, esse paciente de emagrecimento, não é uma tarefa fácil. São Sim, para é os muito fortes. difícil, com certeza. Pros E assim, fortes. tanto para o profissional quanto para o cliente, né? Se Principalmente. comprometer e ficar do início ao fim do tratamento, fazer tudo que é orientado, porque a alimentação e exercício físico é extremamente importante. Sim, tá, é principalmente difícil pro paciente, Com porque certeza. muitas vezes ele vem de uma comorbidade, ele não faz atividade, ele come muito, ele é sedentário. E o que que nós temos que fazer? Primeira coisa, orientar. Uhum. Cabe a nós orientar, explicar para ele, olha, não espere apenas o resultado das aplicações. Vai ter resultado? Vai. Porém, se você fizer a sua parte, você vai ter muito mais resultado. E mais rápido. Mais rápido. Então, você acelera ali em 90% Com certeza. dos resultados que você teria em o paciente não acompanhar. Uma outra coisa que eu acho bem bacana, quando eu digo que a gente precisa ajudar esse paciente a organizar a rotina dele, eu oriento eles, olha, você pode tirar um dia da semana, você pode fazer suas marmitinhas, sabe aquelas Sim, marmitinhas? eu faço assim. Ou compra, sei lá, né? Sim. E aí você deixa para a semana inteira, porque isso é uma das objeções, porque Congela. Isso, porque eles falam assim, mas eu não tenho tempo de praticar atividade. Bom, eu já dei a ideia de que você pode descer 2 pontos antes e você pode Sim, ir caminhar. caminhando. Eu não consigo beber água. Não tem problema. Não consigo porque eu trabalho sentado o dia todo. E como que eu vou fazer para beber água? Não tem problema. Deixa uma garrafinha de meio litro. E aí, a cada 3 horas, você vai
Sim. toma aquela água e repõe aquela água E ali. a água ali do seu lado você lembra de tomar, então é Não tem importante a garrafa do não lado. tem como. Aí ele fala, mas eu não tenho tempo de fazer a comida. Não tem problema, você mora perto de mercado, você pode tirar um dia da semana para fazer só isso daí, Sim, sabe? sim. Muitas vezes ele, tô com nível de ansiedade muito acima. E aí a gente tem mais outras enzimas que a gente consegue incluir para deixar esse paciente mais calminho. Por exemplo, eu utilizaria aqui uma L-teanina. Sim, com Que a gente certeza. Também daria pra consegue, incluir. dá para incluir. E aí, tá no protocolo? Não tá, mas o profissional, ele tem autoridade desde que ele seja habilitado Com e ele tenha certeza. conhecimento no que ele está Com fazendo. certeza. Porque a farmácia, ela tem tudo que é necessário para entregar resultado. Nós sabemos que o tempo todo existem novas fórmulas, mas eu acho assim, que se você sabe trabalhar com o que você tem, não tem para onde você não ter resultado, Com não tem certeza. como. Com certeza. E a Mari me passou que estão já chegando algumas perguntas. E aí a pergunta, no caso, seria para mim mesma, né? Como conseguir comprar o protocolo? Como que eu compro o protocolo? Aí precisa realmente entrar em contato com a nossa equipe de vendas pelo WhatsApp, enviar o pedido certinho lá, a receita descrita, a quantidade que precisa, assinado, carimbado, bonitinho, que aí as meninas conseguem realizar a venda e fazer o pedido. Tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com elas, porque a equipe de vendas inteira ela é formada em estética, então a gente consegue dar bastante suporte em relação a isso também. Sim. Se precisar substituir, por algum motivo, não sei, minha cliente é sensível à cafeína, porque acontece. Sim. A gente consegue também dar uma mesclada nos Sim, protocolos claro. e substituir. Claro. Para você ter ideia, no mês passado eu montei mais de 15 protocolos. Sim. Porque alguns profissionais, eles têm muitas dúvidas, Sim, né? tem. E eu montei, foi protocolo para fora, inclusive, Uhum. para outros estados. E eu fico muito feliz com isso, porque são profissionais de peso, né? São profissionais de peso no mercado que reconhecem que o produto é bom, que reconhecem que o protocolo é efetivo. E diga-se de passagem, a grande maioria, todos são profissionais da área da saúde, que Sim. realmente vem de hospital e que entende a necessidade. Porque quando eu saio do hospital, eu saio meio perdida. Uhum. A gente faz muitos cursos, mas a gente aprende só a aplicar. É exatamente isso. E aí, tipo, a técnica, eu entendo que qualquer um desenvolve a técnica, né? Tá cheio de vídeo no YouTube, né? E o risco disso, qual que é o risco? A facilidade de compra. Por que que eu gosto da Octalab? Exatamente por não ter essa facilidade de entrar qualquer pessoa. Pessoas que não têm uma qualificação, eu digo, de poder aplicar, de poder trabalhar. Mesmo. Exatamente, né? Porque é um risco, nós estamos trabalhando com 2 mecanismos de ação, né? Imagine se você faz uma medicação que é para fazer subcutânea, você faz intramuscular. Exatamente. Entende o risco é um risco enorme para o paciente. Uhum. E, ó, temos um recado. Oh, 10% maravilha. de desconto em produtos selecionados no dia 1/4 de 2024, na próxima segunda-feira. A Mari depois vai disponibilizar no Instagram quais serão os produtos. No WhatsApp também nós vamos divulgar. E... Posso dar spoilers? Claro. A fase 1 entra nesse desconto. Uau, a mescla rosa. A mescla rosa, que é uma das nossas mesclas mais vendidas, é a nossa queridinha. E assim, disparado, justamente por tantos benefícios que ela tem. E essa facilidade de ser aplicado tanto subcutâneo quanto intramuscular. Thay, eu quero te perguntar uma coisa, Sim. uma curiosidade. Qual é a procura maior que vocês têm na Octalab de mescla? É a rosa. Disparado. Para tratamento de emagrecimento. É o que vocês mais têm procura? Eu a acredito que, na verdade, é o que as pessoas mais têm dificuldade de trabalhar. Sim. Exatamente. Sim. A procura maior é em relação ao emagrecimento. Isso. Então, sempre chega, o que vocês têm para emagrecimento? Qual é o que sai mais? Isso acontece muito. Então, a rosa é uma das que a gente tem mais saída. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é ótima. O que eu também indico, assim, para profissionais? Porque, às vezes, eles querem realmente trabalhar e tem medo do paciente não fechar ali. Sim. Muitas vezes quer vender tanto aquele protocolo.
ou tratamento que não se atenta se esse paciente está disposto a pagar o preço por isso. E eu digo preço não é valor financeiro. Sim. Eu digo pagar o preço de tempo. Olha, eu tenho disponibilidade na minha agenda, eu não tenho, mas eu vou me adequar a isso porque eu quero muito. Emagrecer é uma questão de Com saúde. certeza. Nós, como profissionais, nós trabalhamos disfunções estéticas, né? Mas acaba abrangendo a saúde, não tem jeito. Sim. Hoje eu me considero um profissional da saúde porque eu realmente tive a atuação de mais de 20 anos dentro de hospitais, então sim, eu sou um profissional Com da certeza. saúde, isso ninguém tira de mim, Com certeza. né? Eu tenho esse olhar mais crítico em relação à saúde, então a minha estética ela é muito voltada para a saúde, né? Com o resultado estético, que é isso que eu acho que... E aí você linkou as duas coisas. Eu linkei, e assim, foi um casamento perfeito. Ai, muito legal, fico muito feliz de saber isso. E hoje dá pra perceber muito que você é apaixonada pelo que faz. Eu sou. E não só na questão do atendimento no cliente, mas também de orientar, de ajudar os profissionais. Muito. E inclusive você dá curso sobre esses protocolos e tudo mais. Sim, porque o que acontece? Como que surgiram os meus cursos? Exatamente por muitas dúvidas. Quando eu saí do mercado, mesmo eu tendo toda essa experiência de hospital, eu saí perdida. Eu não sabia como era que eu ia chegar aqui fora, porque eu encontrei profissionais também perdidos. Sim. Então, não era que muitas vezes eles não queriam ensinar, não, é porque eles estavam tão perdidos quanto eu. E eu resolvi entender a necessidade, né? Eu criei um grupo, inclusive, no Facebook, que chama Intradermoterapia Injetáveis. Sim. E ali eu comecei a receber perguntas, eu comecei a postar os meus resultados. Ah, legal. E começou a ajudar as pessoas E a aí partir comecei a disso. ajudar as pessoas, só que aí eu comecei a ver a necessidade desses profissionais. E aí, a partir daí, eu montei a minha primeira apostila, que inclusive, ela é toda baseada em produtos da Octalab. Olha que legal. Foi a minha primeira Muito bom. apostila. E hoje ela é vendida até pra fora do país, pra Ó, você ter ideia. Vou te contar um segredo. Você foi uma das primeiras speakers que, quando a gente começou a selecionar, foi uma das primeiras selecionadas. Justamente por isso, por sempre estar mostrando os protocolos da Octa, indicando pros clientes. Sim. Porque quando começou a história do speaker, foi mais ou menos isso. Nossa, mas tá vindo muita gente por essa profissional. O que será que ela faz? E a gente começou a ir atrás pra saber. Então, a maioria foi convidado. A maioria, as pessoas não se candidataram. A gente que escolheu realmente os profissionais que tinham esse retorno pra gente. E de graça, né? Assim, então, a gente falou, nossa, eles precisam também de um apoio nosso. E seria uma troca bem justa. Eu fico muito feliz, inclusive, porque eu nada esperei em troca. É realmente pela confiança que eu tenho na Octalab, como eu disse. Eu prezo muito isso, porque nós lidamos com vida, Com né? certeza. E eu sempre confiei muito nos ativos que tem lá. Eu sempre confiei em tudo que a Octalab oferecia. Para você ter ideia, na época que eu consegui fazer cadastro, não precisava ainda de pós, mas precisava ter o curso de injetáveis. Sim. E eu tinha. E foi muito difícil de entrar lá. Eu entrei em outras farmácias com muita facilidade, mas eu me apaixonei por lá exatamente pela dificuldade. A gente entende que tudo que é mais difícil, eu acho que tem mais valor. Sim. Né? E a partir daí eu me apaixonei, comecei a usar e não parei nunca mais. E sim, eu indico sim com muito prazer, assim, com muita honra, porque eu conheço a qualidade da Octalab. Ai, muito legal. E é bom saber que os produtos não é só assim, é só um medicamento. Não, ele realmente tem um efeito, um resultado. Ele traz aquele benefício para o cliente, para o paciente. Sim, exatamente. Eu fico encantada realmente pelos resultados, né? E não tem como ser diferente. Não teria como ser diferente. Sim, ai, que legal. Eu fico muito feliz. Então, eu queria reforçar agora, novamente, sobre o nosso desconto, que a gente vai ter na segunda-feira. E lembrar vocês de participar dos nossos workshops que vão ter no Estética In, que vai ser dia 13, 14 e 15 de abril, agora, de 2024. Vai ser no Expo Center Norte. Nós vamos estar lá para ajudar, para auxiliar, para conversar bastante com todo mundo. Alguns dos speakers estarão lá também. E vai ser bem interessante essa fase de congresso. Você vai ficar lá o dia todo com a gente. Aí, ó. Pode abusar dela, pode abusar dela, de mim também, eu vou estar lá para tirar dúvida, para esclarecer, para ajudar a montar protocolo, que a gente faz bastante essas coisas também nos congressos.
E vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Eu agradeço muito a sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. E eu espero encontrar com você mais vezes por aqui. Sim, nos Porque eu acho que a gente tem encontraremos. muita coisa ainda pra falar. Foi só Sim. o começo. E essa nova fase vai ser bem interessante, tanto para a Octalab, quanto para os clientes, para os speakers, para todo mundo. Sim, eu agradeço imensamente, né? Para mim, como eu disse, é uma honra realmente eu participar, porque, como eu disse, não foi pensando em nada, né? Foi uma surpresa quando eu não lembro quem que disse, olha, vamos pegar o seu protocolo, que eu mandei os resultados, Sim. e aí, não, a gente vai fazer esse protocolo. Para mim, assim, foi uma realização, porque não minha, mas de outros profissionais, porque eu sei como dar resultados, meus alunos também sabem, mas eu entendi que muitos outros profissionais precisavam saber disso, Sim. né? E eu acredito que o mercado precisa de profissionais sérios, né? Profissionais que queiram levar a saúde acima de tudo para esses pacientes, tá? Com certeza. Então, eu quero agradecer a você novamente, quero agradecer a Octalab, né? Pela parceria e dizer que contem comigo, Ai, que bom. né? E eu sei que sempre vem pessoas perguntar como que usa o protocolo, montar. Estou à disposição, tá? Tá bom. Até porque, como eu criei, é mais tranquilo de falar, então Sim. fiquem à vontade para me encaminhar essas pessoas. Como sempre, eu fiz isso e farei com maior prazer, tá bom? Ah, então tá bom. Muito obrigada. Eu que É agradeço, isso, tá? pessoal. Espero vocês na próxima live, no congresso, É isso. tanto no Estética In quanto no Estética, que nós também vamos participar já no meio do ano. E foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada, pessoal. E é isso.